Olá a todos, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos trabalhar com a aula de filosofia número 6 sobre filosofia medieval. Vamos lá então. A primeira coisa que se pensa quando se pensa em filosofia de um certo período é definir direitinho qual foi esse período, quais são as características dele para que a gente consiga conceitualizar melhor que tipo de filosofia era essa, quem produzia ela. Então assim, o medievo, período medieval da história, ele compreende entre 476 e 1453. Então, assim, é um período de 1000 anos. Só que a filosofia medieval, a filosofia teológica, e daí quando a gente fala em filosofia medieval nesse sentido, aqui para essa aula a gente está falando de filosofia ocidental cristã, ela é uma filosofia que nasce no século I e vai até o século XV. Então, é uma filosofia que nasce antes do período medieval, ela nasce na antiguidade, durante ainda o Império Romano, né? Então, a gente vai falar sobre a patrística mais para frente, e a gente vai ver que essa patrística ela é uma filosofia de transição. Aquele período ali entre o século I e o século V é um grande período de transição entre a antiguidade e o período medieval. Há, então, essa filosofia de transição, que é a patrística, que a gente associa muito mais com a teologia medieval do que com a filosofia que veio anterior. Por isso que a gente fala que a filosofia medieval ela aparece aí no século I, mesmo que esse período seja um período da antiguidade, não seja medieval. Então, quem produzia essa filosofia? No Ocidente, como eu havia comentado para vocês, a filosofia ela é praticamente cristã. A gente tem nesse mesmo período filosofias em outras partes do mundo, existem diversas filosofias ou diversas formas de se filosofar. Mas no contexto onde a gente está trabalhando, a filosofia ela é praticamente cristã nesse momento. Então, entre os séculos I e V, acontece uma série de coisas que influenciam nessa produção filosófica. Dentre elas, né, a criação, o nascimento da Igreja Católica Apostólica Romana, a fragmentação do Império Romano do Ocidente no século V e, claro, o desenvolvimento da patrística. Então, a patrística é uma filosofia praticada por padres ou pelos pais da Igreja, né? Por isso esse nome, patrística, de pater, de padre, né? Então, ela é praticada pelos pais da igreja e ela é altamente influenciada pela filosofia grega, em especial a filosofia platônica. A gente vai voltar nessa questão da filosofia platônica mais para frente. Então, ela é uma filosofia, como eu havia comentado, uma filosofia cristã e que envolve, dentre outras coisas, a defesa da fé cristã. A patrística, então, é uma filosofia que luta contra o paganismo, uma filosofia que vai construir seus conceitos contra o paganismo. Mas, paradoxalmente, ela usa de preceitos da filosofia grega. A gente pode associar essas questões, por exemplo, ao fato do Império Romano, que é onde nasce a Igreja Católica, ser altamente influenciado pela cultura greco-romana, pela cultura grega, ser altamente influenciado pela cultura grega. Né? Daí nasce o termo greco-romano, né? Então, talvez esses filósofos eles já venham com essa questão de se inspirar na filosofia grega por causa do próprio contexto onde eles viviam. É importante também que a patrística ela ajudou a elaborar os grandes sistemas do pensamento cristão, ou seja, dentro do mundo dos dogmas católicos, a patrística ajudou a definir esses dogmas, ajudou a construir esses preceitos do pensamento cristão, que mais tarde serão mais atenuados dentro da Idade Média, né? Mais dentro da Idade Média. A patrística, então, num primeiro momento, como eu falei, ela era produzida pelos chamados padres apologistas. Eles defendiam a fé cristã. A exemplo, nós temos Justino e Tertuliano. Justino e Tertuliano, eles eram um exemplo específico porque eles usavam a filosofia clássica. Existiam padres ou existiam
filósofos que procuravam não usar a filosofia clássica, mas o que mais ficou marcado dentro da patrística é o uso da filosofia clássica. Dentre desses padres apologistas que usavam de fato a filosofia clássica para poder construir a sua própria filosofia, é o Justino e o Tertuliano. Eles se inspiravam muito no pensamento de Platão, né, os principais pensadores. E essa inspiração no pensamento de Platão, ela é denominada de neoplatonismo. E dois grandes pensadores neoplatônicos foi o Plotino e o Porfírio, né? O Porfírio ele é aluno de Plotino. E uma outra questão muito interessante é que depois do período apologético, o período apologético é do século I ao século V, mais ou menos. É um período onde, como eu falei, eles começam a criar esses grandes dogmas da igreja grandes dogmas ou grande pensamento cristão. Depois do período apologético, ou seja, depois do século V, muitos filósofos importantes apareceram. Boétio, por exemplo, que é um filósofo bastante importante, mas outro de grande importância é o Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona é um filósofo que era neoplatônico. Ele usava o pensamento de Platão na sua produção filosófica e teológica, né? Tem uma questão interessante, que essa filosofia patrística ela é muito voltada à teologia. Então, existe essa relação, por isso ela se relaciona, mais uma vez, à filosofia medieval. Santo Agostinho, ele viveu entre 354 e 430 d.C. Ele nasceu onde hoje é atualmente a Argélia, na África, então, e ele se tornou bispo de Hipona, no norte da África. Interessante porque a história do Santo Agostinho envolve ele ter tido um pai pagão e uma mãe cristã. Então, ele só é convertido depois dos 32 anos de idade. Santo Agostinho foi um dos principais difusores do pensamento patrístico, tanto que mais tarde ele vai ser canonizado, e aqui nós temos uma imagem, né, de Santo Agostinus, ou Santo Agostinho, e ele estudou Platão a fundo, ou seja, ele fez uma pesquisa e uma produção muito grande que envolvia a filosofia de Platão. Essa imagem é bastante interessante e ela vale a análise porque ela representa de uma forma bem clara qual que era o pensamento de Santo Agostinho. Vamos analisar ela. Se vocês verem ali no canto, vocês veem uma luz divinal, ao que parece uma luz divinal, em cima das escrituras, né? O que parece ser a Bíblia ali, tem uma conformidade de Bíblia, e está escrito Veritas, né? Verdade. E a verdade está sendo iluminada está iluminando Santo Agostinho. Na mão dele, o símbolo de fé. Então, assim, ele acreditava que se chegava à verdade através da fé. Se chegava à verdade através da fé e se explicava essa fé através da razão. Então, aqui, quando a gente pensa como Agostinho ele previa ou ele entendia a filosofia dele, nos seguintes parâmetros: a fé é o meio pelo qual se chega à verdade. A razão é o meio pelo qual se comprova essa verdade. E é bastante interessante, porque quando a gente fala de verdade, quando fala de um mundo ideal onde há verdade, a gente lembra do pensamento de Platão. E é justamente isso. Há essa divisão entre o material e o metafísico. Então, o mundo material e o mundo das ideias. Nesse caso, no caso dos filósofos neoplatônicos cristãos, o mundo material e o mundo e as verdades de Deus. Então, assim, eles trazem essa relação entre mundo das ideias e mundo material para o pensamento cristão, né? E essa é a justificativa que eles dão para usar um filósofo que é pagão, porque Platão era pagão. Qual que é? Quando eles falavam de verdade, ou quando eles falavam de um mundo das ideias, eles estavam falando de Deus. Santo Agostinho, ou Agostinho, o Agostinho de Hipona, ele escreve uma série de obras, várias obras. Dentre elas, ele escreve a obra Cidade de Deus. É uma obra que é de bastante expressividade e critica a Igreja de Roma, critica os pagãos, critica os deuses pagãos. Ela é muito interessante porque ela é escrita em diversas partes muito bem definidas, onde ele consegue construir a lógica dele. E nessa descrição, ele vai fazer um paralelo entre a cidade terrena,
entre a cidade material e a cidade de Deus, a cidade divina, né? E ele consegue fazer esse paralelo, e ele segue esse paralelo até chegar o momento em que ele vai descrever que fim essas cidades levaram no fim dos tempos, o que cada uma mereceu. Por que a cidade de Deus mereceu um fim e por que a cidade dos homens mereceu outro. Enfim, ele vai explicar também a felicidade daqueles que seguiram a Cristo, dentre outras coisas. O que ele faz é pegar e construir o que ele acredita ser uma cidade perfeita, a cidade de Deus, em comparação à cidade material. Isso é, mais uma vez, a representação cabal daquela relação entre mundo das ideias e mundo material. Ele traz agora para esse mundo cristão o mundo das ideias e o mundo material. Bem, essa é a ideia da patrística, essa é a ideia de que desse início da origem da filosofia ocidental cristã. Né? Mais uma vez, existia uma série de filosofias no mundo inteiro e por que eles usavam, por exemplo, Platão e não outros filósofos? Bom, Platão, além de trazer uma conformidade com o que eles queriam falar, que é essa relação entre mundo material e mundo metafísico, havia sido traduzido, enquanto a tradução de Aristóteles, por exemplo, chegou só mais tarde e chegou pela mão dos árabes. Primeiro, Aristóteles foi traduzido para o árabe, para daí ser traduzido para as línguas vernáculas da Europa Ocidental. Então, Aristóteles vai ser usado um pouco mais tarde. A gente também viu aqui que patrística, ela nasce, né, na história antiga, na Idade Antiga, mas ela é uma filosofia medieval porque ela se relaciona com a teologia que vai ser produzida depois, com a escolástica, que vai ser vista ainda na próxima aula, né? A gente viu que os pensamentos de Agostinho, como que ele concatenava esses pensamentos, como que ele relacionava a fé e a razão para chegar à verdade, né? A verdade de Deus, a verdade que é Deus, né? Ele acreditava, inclusive, que existia uma verdade absoluta que não era possível ser chegada, porque essa verdade absoluta apenas Deus consegue ter. Era basicamente isso essa aula. É uma aula bem curta, uma aula também bastante objetiva. Então, façam os exercícios, mandem as dúvidas se tiverem alguma e até a próxima aula.